Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza e sim, você não está vendo uma miragem, não está vendo nada sobrenatural. Estou de volta e não sozinho, estou de volta com o mestre Lucas Rocha. Rocha, e aí, como o senhor tá? Quanto tempo, hein? Grande Felipão, satisfação estar de volta, falar de basquete com você e com todo mundo que nos acompanha. Continuamos na ativa, acompanhando principalmente o Bauru Basquete. Passei por um tempo dentro da equipe que deu uma nova imersão, né, de experiências para mim do lado de lá da mesa, né, entender melhor como as coisas funcionam. E agora cá estamos novamente para falar sobre o NBB, que já está a todo vapor, né? Tem equipe com 5 jogos, outras com 4, outras com 3, o Flamengo que só jogou 2 vezes, né? Muita coisa ainda por vir dentro do novo Basquete Brasil. Com certeza, com certeza. A gente já falou de basquete nacional, obviamente, é isso que vocês querem que a gente fale. Mas, claro, eu já vou deixar aquele pedido carinhoso, como sempre. Por favor, peço que sigam a gente, compartilhe esse vídeo, comente também, vê o que você acha desse retorno, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Mas, Rocha, antes da gente aqui, olhando minha pauta, antes da gente entrar no basquete nacional, no NBB, vamos falar um pouquinho de Pan-Americana. A gente teve Pan-Americana recentemente. A seleção feminina venceu a Colômbia na final, conseguiu uma vitória importante e, né, medalha de ouro, 50-40. A seleção feminina foi totalmente o oposto da seleção masculina, né, que perdeu para a Venezuela, foi disputar o terceiro lugar, conseguiu a medalha. Mas, Rocha, a gente está falando de duas seleções ali, duas seleções brasileiras de níveis financeiros, que isso é bom a gente sempre trazer para o nosso papo, né? Porque o investimento no basquete feminino é muito menor do que no masculino, mas a seleção feminina segue dando bons resultados, e a seleção masculina com um tropeço importante. Vamos falar da seleção feminina. Chegou a ver um pouco dessa final? Chegou a ver um pouco desse trabalho do João Camargo? Vi a campanha toda e muito legal a seleção feminina conseguindo ratificar o que ficou do último Pan-Americano também, né? Aquele título fantástico que tiveram em Lima, agora também em Santiago, bicampeonato. Parabenizar, né, toda a comissão técnica, que tem o Neto como a grande figura, mas outras pessoas trabalham com muita expertise, né, com muita competência, e fazer um time forte no continente. Hoje dá para dizer que o Brasil é uma força no basquete feminino no continente americano. Isso não é garantia de nada também, né? Afinal, o Pan-Americano é um título muito importante, sim, mas a seleção feminina objetivo é, claro, o pré-olímpico, né, onde inclusive o Brasil será sede, vai acontecer em Belém, né, na República Gui Peixoto, o pré-olímpico feminino. E eu tenho uma grande expectativa que o Brasil consiga novamente participar de uma Olimpíada e classifique dentro da quadra, né, como foi em Londres, mas não aconteceu em Tóquio, né? A seleção feminina acabou não participando dos jogos e ficou uma marca, querendo ou não. O Brasil conta com jogadoras fantásticas, né? A Érica ali naquela transição, mas você não pode descartar nunca uma seleção que tem a Damires, que tem a Camila muito bem nesse momento, a própria Stephanie, né, irmã do Timothy Soares, que é outra jogadora fantástica, né? Então, muito por ver na seleção feminina. Dá para vislumbrar um futuro interessante. Talvez diferente um pouco da masculina, né? A masculina deixa uma impressão negativa depois dessa disputa dos Jogos Pan-Americanos, onde acabou sendo derrotado pela Venezuela, que nem tinha todos os seus principais jogadores, né? Eu acho que ninguém foi forte para esse campeonato, né? Vamos ser sinceros, até a Argentina ganhou o ouro, também não foi com seus melhores atletas, né? Para esse Pan-Americano. É bom ressaltar só do feminino, que como o José Neto tinha ali uma agenda com Pedro Luanta, né? Um time da Angola que ele treina, o João Camargo ali foi quem assumiu
conquistando esse título importantíssimo. Érica, como o Rocha falou, né, que é uma jogadora que vem fazendo essa transição e ainda entrega. Double na final, né? Impressionante Pois a Érica. Pois é. Mas a gente tem uma seleção feminina que agrada bastante, com a Débora Costa, com o Albiero, com a Sassá, entre outras. A gente tem, poderia citar as 12 atletas aqui, mas assim, a gente tem um bom trabalho sendo feito, né? O que é interessante ver no feminino, que a gente está vendo um trabalho, podem ter todas as críticas, e aí eu estou falando de uma forma geral, o Neto recebe bastante crítica, a gente vê isso no Twitter e tal, mas de uma forma geral a gente vê uma consistência, né, Rocha? A gente vê uma equipe tendo uma consistência e uma regularidade importante. Putz, talvez às vezes não apresente o seu melhor basquete, ou o basquete que gostaríamos que tivesse. Mas, de novo, eu acho que é importante ressaltar: a seleção feminina é a que tem menor investimento hoje dentro da CBB, a seleção feminina que também não tem agenda de treinamentos como o próprio masculino tem, em muitos casos, e nem acho que o masculino também tem bastante, tá? Mas em comparação entre as duas, há uma disparidade. Então, é um trabalho recorrente, é um resultado recorrente e que é promovido, que é feito ali por todas as atletas, todo o CT, então é um trabalho bem importante. No masculino, Rocha, eu vi até muito ali a galera, tipo, putz, desastre, perder para a Venezuela. É claro, eu acho que a derrota é péssima, né? Você perder para uma Venezuela e ter que ganhar do México para poder conquistar uma medalha de terceiro lugar, ninguém esperava que o Brasil ia cair para uma Venezuela. Todo mundo esperava que o Brasil chegaria numa final, obviamente enfrentando ali uma Argentina da vida. Nesse jogo contra o México, o destaque foi o Renan, né, que é um garoto, uma jovem promessa, com 18 pontos. Ainda teve até um debate ali de levar a seleção mais jovem, testar mais outros jogadores, né? Porque a gente teve o Jaú, entre outros atletas ali mais experientes. Mas o que é um ponto importante aqui, só para finalizar da seleção masculina, era fundamental ganhar medalha. Desastre seria não ganhar medalha. E isso eu falo muito porque tem a pontuação do COB. Então, a medalha de bronze, se não me engano, dá 3 pontos nessa regra para divisões mesmo de recursos financeiros. Então, se você não ganha uma medalha, a chance de você diminuir o seu recurso financeiro, a gente já teve uma queda antes, é importantíssimo. Então, desastre para mim seria não ganhar nenhuma medalha. Mas ou não participar, né? Como foi do último Pan-Americano, por exemplo. Pois é. Mas, Rocha, dentro de quadra, o que te chamou a atenção na seleção brasileira positivamente, se teve algo positivo, e negativamente, para a gente poder estar disputando a medalha de bronze ali junto contra o México? Primeiro, a sua explicação ela é elucidativa, né, Felipe? Não dá para levar qualquer seleção por conta de todo esse repasse financeiro. E o Brasil foi com o que tinha de melhor. Dentro da realidade que a seleção tem hoje, não dá para convocar jogadores que estão nos Estados Unidos, na D-League, na Europa. Não tinha como esses jogadores estarem aqui no Brasil para a disputa dos Jogos Pan-Americanos. Então foi basicamente uma seleção do NBB, né? Foram os melhores jogadores brasileiros do NBB. E a coisa não emplacou no jogo contra a Venezuela, né? Na primeira fase, o Brasil foi até bem, ganhou bem do Chile, ganhou bem do México, ganhou bem sua última partida também. Aliás, deu uma enroscada, mas conseguiu finalizar bem o jogo diante do Porto Rico. Mas ali faltou um pouco quando você começa mal da forma como o Brasil começou diante da Venezuela. Faltou um pouco, talvez, você escapar um pouco do seu plano inicial e tentar outras coisas, né? Tentar quebrar um pouco mais o ritmo do jogo. O Brasil entrou muito nessa correria da Venezuela e não conseguiu ter aproveitamento, né? Diferente do seu adversário, que durante o tempo todo conseguiu dominar, né? O Brasil ainda faz uma reação no último quarto, mas era muito em cima do ímpeto, né? Já não tinha muita organização. Então, eu senti, é claro, que é uma seleção de jogadores que vão estar, alguns,
dentro das convocações de pré-olímpico, de eliminatórias para a Copa do Mundo, que vai acontecer depois, mas outros que é literalmente um fim de ciclo dentro da seleção brasileira, né? Eu, sinceramente, com toda a qualidade que o Elinho tem, por exemplo, não dá para imaginar que ele vai ter uma sequência dentro da seleção brasileira com o Brasil utilizando os seus principais jogadores. Da mesma forma, o Danilo Fusaro, o Mike, mas foi legal, foi uma oportunidade boa para observar jogadores diferentes jogando pela seleção brasileira, e na minha opinião, alguns aproveitaram essa oportunidade. O Gabriel Jaú é um deles, né? É um jogador que já foi o último corte da seleção agora na Copa do Mundo, e na minha opinião ele fez um bom Pan-Americano, né? Até no último jogo ele saiu com duplo-duplo do terceiro e quarto, também jogou bem diante da Venezuela, e é um jogador que está em uma ascendente, né? E às vezes a gente pode até observar que talvez ele não tenha o refinamento técnico dos principais jogadores da posição dele, mas ele tem muita disposição, né? Ele vai para cima, e isso é importante também. Dentro de um ambiente, a gente não está falando de um clube onde você vai jogar 30 minutos por jogo, né? A gente está falando da seleção, que ele vai jogar 10, 12, às vezes 8, e esses 8 que ele fizer serão 8 com certeza de muita intensidade. Boa. Rocha, vamos passar aqui agora BCLA, né? Champions League. A gente teve, depois de todo um entrave, né? Vai ter brasileiro, não vai ter brasileiro, brasileiro fora, brasileiro dentro. Lembrando que todo o imbróglio entre CBB e NBB, e a gente não vai entrar nesse detalhe, senão a gente vai perder muito tempo aqui. A gente não teve nenhum brasileiro classificado para a Sul-Americana, né? O que deveria ter, já que era uma regra ali da CBB junto com a FIBA. Mas a gente teve brasileiro na Champions League. São Paulo, Flamengo e Franca foram anunciados como participantes. O grupo do São Paulo é um grupo dificílimo. São Paulo que está tendo dificuldades, né? A gente está gravando aqui nessa segunda-feira, está tendo dificuldades enormes contra o Fortaleza. São Paulo está num grupo com Quinza e Nacional do Uruguai, Quinza da Argentina. O Flamengo está no grupo C, que é o Hebraica, Maccabi e o Boca Juniors. Também é um grupo duro, né? Duas equipes. O Boca que é quase uma filial do Flamengo, né? Eles trocam atletas como troca de roupa, né? Balbi para lá, Vildosa para cá, volta, não sabe o que quer. Pois é. E o grupo D... Agora o Flamengo depois foi pro Boca. Pois é. O grupo D, a gente tem o César e Franca, Obras e o DEC, aí eu acho que é um grupo mais tranquilo, vamos dizer assim, dos brasileiros. Mas eu acho 3 brasileiros classificados. De novo, vamos ganhar essa Champions League. Qual é a nossa chance para essa temporada? Não são Flamengo, Franca e São Paulo tão absolutos como nas últimas temporadas, né? Não são equipes muito superiores, são equipes dentro da realidade do que cada um se predispõe a fazer, limitadas, né? Equipes com jogadores de qualidade, mas não tanta qualidade como, por exemplo, Franca tinha Jorginho e Lucas Mariano. E a gente fala do Lucas Mariano, e ele tá fora, né, de boa parte da temporada, então ele praticamente não vai pegar essa Champions aí, né? Então é complicado. Eu vejo esse ano, principalmente, as equipes lá vai ter o grupo também dos times do México, né, da Nicarágua, não vai? Vai sim. Deixa eu até aqui pegar para você. A gente tem aqui no grupo A, que é Real Estelí, Halcones de Xalapa e Gladiadores. É o time do Shaq Johnson, né, do Davonta Thomas, que jogava no Corinthians também, e do Justin Keenan, que para quem viveu ali 2014, 2015, 2016, principalmente a Liga das Américas, que o Pioneiros jogou o Final Four no Rio de Janeiro e eliminou o Flamengo, o Keenan era um pivô fantástico, né? Tá jogando nesse time do Halcones Xalapa, deu uma sumida e reapareceu agora. Então, eu vejo muito equilíbrio esse ano. Eu vejo as equipes brasileiras tendo muito mais dificuldade
do que tiveram nas edições anteriores. Não que o Boca ou que o Quimsa e o próprio Nacional do Uruguai sejam grandes equipes, mas eu vejo um nivelamento muito em função das equipes brasileiras terem caído um pouco a sua qualidade de uma temporada para outra. No próprio NBB, hoje não dá para a gente levantar a mão no NBB e falar, esse aqui é favorito, esse aqui vai fazer uma temporada perfeita. Está tudo muito equilibrado, né? Não tem uma força determinada ainda dentro do campeonato. Verdade, verdade. Mas você acha que nivelou por baixo? Porque o meu sentimento, hoje, olhando essas equipes, é claro, assim, a gente vê o Zazi Franca perdeu jogadores importantíssimos, né? Você perdeu um Jorginho, você perdeu um Lucas Mariano, por exemplo, é muito complicado. Qualquer equipe sentiria, por exemplo. Mas a gente tem o Flamengo. O Flamengo ainda é uma forte equipe, investimento alto para a temporada, mas não vem performando como se espera, ou como o torcedor espera. Jogou pouquíssimo também, né, Felipe? Mas assim, é uma montagem de jogadores, talvez em um patamar inferior aos jogadores que o Flamengo tinha, por exemplo, na temporada passada. Isso é uma garantia de que o time vai cair efetivamente de rendimento? Não. Mas eu vejo os dois últimos times do Flamengo que perderam finais, perdeu uma final para a Franca, perdeu agora na semifinal para o São Paulo, com mais qualidade individual do que esse time atual. Para mim, as duas fortes equipes ali é Flamengo e Franca. Acho que está claro. São Paulo hoje, bem abaixo do que se espera, né? Perdeu também um jogador importante, no caso do Marquinhos, que hoje está no Vasco da Gama. Mas São Paulo hoje rateando bastante, né? Em vários momentos, em alguns jogos, e aí até desde o Paulistão também, São Paulo tendo muita dificuldade. A gente vê um Flamengo e um Franca. Franca, obviamente, né, por ser um time fortíssimo ali, perdeu duas peças importantes, mas ainda assim pode se reconstruir e tem ótimos jogadores lá para poder puxar essa pontuação, vídeo Lucas Dias, e o Flamengo, porque a gente sempre espera o melhor do Flamengo, né? A gente sempre espera um time muito forte para as temporadas. É isso. Rocha, se fosse apostar, e aí eu já vou quase emendar na próxima pauta, mas se fosse apostar, porque você pode apostar, você não é dirigente. Exato. É dirigente. Se você fosse apostar dos três times brasileiros ali, qual que tem a maior chance de título? Flamengo. Boa. Hoje eu vejo o Flamengo talvez um pouco melhor do que Franca neste momento. Porque Franca ainda pode contratar mais algum jogador, né? Mas neste momento, dia 6 de novembro, 21h45, a hora que estamos gravando esse vídeo aqui, eu ainda vejo o Flamengo com mais qualidade que Franca. Boa. Rocha, falando em aposta, né? Eu já até fiz um link ali. A gente teve a grande treta da semana, ou que promete ser a grande treta da semana. E não é o Oscar, hein? E olha que não é o Oscar, né? E olha que o Oscar não estava nem na pauta, né? É que também não tem muita importância, né? Vamos tratar de coisa atual e... Ai, Oscar. Mas você sabe que o Oscar falou um negócio que muita gente que vai criticar, que não é de Franca, né? Muita gente que pode criticar ele pensa ou profere palavras parecidas com a dele. Nos bastidores. Nos bastidores, só que não é uma figura pública, né? Faltou um pouco ali, talvez, de um jogo de cintura, né? De tratar o rival, ao menos publicamente, com um pouco mais de cavalheirismo, né? É que assim, na verdade, você tá falando. Olha, não era nem pauta, né? Mas a gente eu já tô perdendo meu tempo para falar de Oscar Schmidt. Não falar dos feitos dentro de quadra, né? Tem que falar fora de quadra. Mas assim, eu acho que ele falou de a cidade que respira o basquete, né? A cidade que é conhecida como praticamente a cidade do basquete. Então, um mínimo de respeito, sabe? Por mais que... Foi muito bola fora.
Foi muito bola fora, foi um airball feio. Mas, cara, é o Oscar Schmidt, né? A gente está em 2023, a gente está falando de Oscar. Rocha, seguinte, vamos falar de aposta, né? Que é a treta que promete agitar a semana aí. Pedro Ortega, diretor de basquete do Vasco da Gama. E aí é importante, né? Tá isso no perfil dele. Quando ele assume o próprio Vasco da Gama ali, o próprio Vasco da Gama faz um release anunciando que ele é o diretor de basquete. E ali, até para o pessoal entender, esse tipo de diretor, ele não é muito abastardo das outras modalidades amadoras, vamos dizer assim, amadoras não, né? Das outras modalidades, como futsal, por exemplo. Então, Que ele é a também... vontade que ele tem, né, de colocar o futsal do Vasco na Liga Futsal. Então, ele também é diretor do futsal ali, do basquete. Ele postou no seu próprio stories, né? Ele é um influenciador, e aí não vamos entrar no detalhe, mas é um apostador. É dessa forma que ele ganha vida, dessa forma que ele ganha dinheiro, dessa forma que ele sustenta o R10 Score Vasco da Gama. Ele fez uma aposta, ele publicou isso nas suas redes sociais, nos stories, que apostou 3 mil, que o Vasco ganharia com menos 85 pontos contra o Botafogo. Sabemos que a aposta ganha, né? Porque, primeiro, o jogo era certo o Vasco ganhar do Botafogo. Segundo, pela quantidade de pontos de médias, né? Certamente não iria passar de 85. Então, ele foi no certo ali, né, Rocha? Mas é ruim, né, Felipe? Porque outra vez a gente vai falar a mesma coisa que há pouco dissemos sobre o Oscar, né? Publicamente, algumas coisas precisam ser melhor expostas, né? E outras coisas nem precisam ser expostas. Porque às vezes colocando aqui, óbvio que ninguém vai provar absolutamente nada contra o Ortega, porque muito provavelmente isso nem aconteceu, né? Não tem, a gente não pode nem colocar isso em dúvida. Mas aí eu abro aqui o box score do jogo do Vasco contra o Botafogo e tá lá, 17 em 33 nos lances livres. É algo normal? Não é algo normal, né? Não é algo normal. Imagina aí, 50% de lances livres a mais sendo feitos desses que foram desperdiçados. Coloca 8 pontos além dos 79 que o Vasco fez. É 87, ele perde a aposta, né? Então eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de ilação, muito pelo contrário. Mas está vendo como uma situação complicada que você expõe publicamente gera uma porção de situações negativas de interpretação em que, obviamente, o diretor não quer se envolver dessa forma. Então, é claro que no mundo da aposta é normal, né? Uma aposta como essa é uma aposta normal de ser feita, mas pode ficar interno, né? Pode ficar você falar só com um amigo, pode falar de diversas formas, né? O que me chama a atenção é que ele divulga isso e aí surge, obviamente, questionamentos, né? O próprio Guanás fez um vídeo hoje, na segunda-feira de manhã, falando bastante sobre isso. Aí é legal até vocês olharem lá com mais calma. O Lucas foi bem didático. Mas o Lucas até acho que todo mundo trouxe, né? O regulamento do NBB, no artigo 9, a linha B, dar ilícito, né? Apostar em si mesmo ou permitir alguém do seu convívio faça em seu oponente ou em partidas de basquetebol. Então, assim, tá no regulamento. E o Ortega aposta, divulga, aí ele é questionado sobre o fato do regulamento, que obviamente ele não leu, e aí também não julgo, porque uma galera também não lê, mas ele não leu. A exceção, na verdade, é quem lê. Pois é, a exceção é quem lê. Aí eu acho que assim, a gente vê como o basquete, o esporte de uma forma geral, ele está meio perdido, eu acho, na minha opinião. Porque ele, para rebater a crítica, ele vai como uma criança mimada e fala que, olha, e
E 1.600.000 que eu invisto no basquete. Ninguém vê isso. O pessoal está jogando contra. Não, ninguém está jogando contra. É só um regulamento que você não leu e que você descumpriu. Ponto. É isso, sabe? E aí parece aquela criança mimada, sabe? Tipo, eu nunca me dá minha bola, eu vou embora então. Ninguém vai jogar mais, sabe? Tipo, nossa, ninguém tá vendo meus 1.600.000. Tipo assim, primeiro que investiu porque quis. Então, tipo, eu não entendo essa coisa de, ai meu Deus do céu, 3 mil a mais ou 3 mil a menos. O problema nunca foi o dinheiro, foi o fato dele apostar. Ele não pode, é o diretor do clube. A nota do Vasco para o Flávio de Lácio é uma nota assim que beira o absurdo, tratando a gente como um neandertal, né? Só para abrir um parênteses aqui, uma aspas, a nota é o seguinte: o clube de regatas Vasco da Gama reforça seu compromisso com os princípios que sempre nortearam os clubes, entre eles a lisura da instituição nas competições que participa. Ressalta ainda que ações técnicas e decisões de quadra são únicas da comissão técnica. Tirando esse esclarecimento inicial, reforçamos que Pedro Ortega, na posição de diretor de basquete, atua como embaixador, numa posição consultiva. Nenhum diretor de basquete só tem posição consultiva. Ele participa da contratação do Marquinhos, nos bastidores e no vídeo gravado. Eu só acho que, tipo assim, poderia ter sido mais simples, sabe? Fez um circo para isso tudo. E aí, Rocha, eu vou para o outro caminho também. Está no regulamento, que não pode apostar. Convenhamos também, né? Baita regulamento furado, porque também não tem previsão de punição. É só tipo assim, ó, pessoal, não pode apostar, hein? Não pode apostar porque é feio e é ilícito. Mas não tem punição, Rocha. E a gente está falando do mesmo regulamento que não permitia clubes com dívidas trabalhistas, aí você me corrija se eu estiver errado, eu acho, com dívidas trabalhistas a participar do campeonato. Só se tiver nada consta, né? Só se tiver nada consta ou acordos mesmo, que é o nada consta, né? Se tiver o acordo comprovado. Mas olha, não precisa ser um gênio. É importante salientar, né, que o nada consta, ele só atende jogadores que são associados, né, na associação dos atletas. E se a gente pegar a totalidade dos atletas brasileiros hoje, fica muito longe da metade dos que são associados. E então, o que o clube faz? Paga o associado e não paga os outros. Claro. Simples claro. Assim. Então, a LNB até se posicionou, né? Falou que vai encaminhar o fato para análise dos órgãos competentes, que é o famoso STJD, para que seja apurado que o Pedro Ortega tem poderes de gestão de equipe de basquete do Vasco e se houve de respeito ao regulamento da LNB, que claramente proíbe dirigentes de apostar. Vamos ser sinceros, na minha opinião, tá? Acho que não vai dar em nada esse rolê todo. Vai ficar no disse-me-disse, até porque não tem como provar nada, vamos ser sinceros. Foi um stories postado pelo Pedro Ortega, mas ninguém está ali dentro, ninguém vai conseguir acessar o site de aposta para poder saber se realmente a aposta foi feita, concluída. Então, vai ser o disse-me-disse e a gente vai ficar nessa. E, de novo, 2023, estamos falando de gestores, a gente está falando de organização. Rocha, quer dar alguma palhinha final sobre esse tema? Não, acho que é isso mesmo, Felipe, porque, cara, tudo bem, não vamos demonizar aqui as apostas, há um caminho interessante a ser explorado e muitos clubes hoje são patrocinados por casas de apostas, inclusive no próprio NBB. Dá para citar alguns aqui, como São Paulo, como o próprio Vasco, Bauru, enfim, muita gente tem subsídios hoje de casas de apostas, e a gente tem que entender isso aqui no Brasil como uma indústria. Mas, ao mesmo tempo que a gente olha como indústria,
precisamos olhar de uma forma ética também. A aposta, ela vai estar presente? Sim, mas ela tem que estar presente de uma forma ética. O jogador, o dirigente, ele tem que se manter o mais longe possível disso, ainda mais quando envolve sua equipe. Ainda mais quando envolve a sua equipe. Então, é essa a mensagem, na minha opinião, de tudo que aconteceu. Entender melhor esse mundo, não demonizar, mas estabelecer também alguns parâmetros éticos. Boa. Sigo o relator. Rocha, vamos falar agora de coisa boa para finalizar. NBB. NBB que a gente está gravando aqui na segunda-feira, 9h57. São Paulo perdeu para o Fortaleza por 86-70. Olha, Rocha, é o seguinte, se a gente só olhar aqui a classificação, a gente tem Minas, Franca, Corinthians e o Vasco da Gama, que a gente está falando aqui no top 4, na parte de cima da tabela, e lá na parte de baixo, a gente tem o Mogi, Cerrado, Botafogo em penúltimo e o São Paulo agora em último, com 4 ou 5 jogos, perdeu todas até agora. Tem alguma equipe que está se destacando, na sua opinião, Rocha, nesse início de NBB? Cara, o Minas tem sido uma equipe fortíssima, né? Ganhou do Flamengo, ganhou dos cariocas, basicamente. Ganhou do Vasco e do Botafogo também. E tem um futuro muito bom pela frente, né? Em um campeonato onde as equipes não têm tantos valores individuais assim como nos últimos anos, a força coletiva ela pesa bastante. E tanto o Minas como a Unifacisa tinham montado equipes muito coesas, né? Só que a Unifacisa perde o Gerson, que é ruptura de ligamento cruzado já confirmada, e pode perder o Antônio por um bom tempo também, já acabou se machucando no jogo diante do Paulistano. Então isso causa um dano muito grande, porque ao mesmo tempo, tudo bem que foram equipes muito bem montadas, com 10 jogadores, mas você perde 2 titulares relevantes, é difícil. E a Unifacisa ela não pode substituir, porque já tem 4 estrangeiros. E para você buscar no mercado nacional, é muito complicado, né? Você não vai conseguir do mesmo nível do Antônio e do Gerson. Então, a Unifacisa deve cair um pouco de rendimento por conta dessas 2 baixas. Só que eu vejo um Minas muito forte. Um Minas fortíssimo. São Paulo não entrou no NBB ainda. Derrotas consecutivas. Perdeu em Franca um jogo amarrado, mas tomou uma sacolada de Bauru e outra do Paulistano e mais uma hoje do Fortaleza Basquete Cearense. São Paulo começa o NBB, 4 jogos e 4 derrotas. Uma campanha muito aquém do esperado, ainda mais para uma equipe que, apesar da reformulação, manteve a sua base, né? Quem eram os titulares do São Paulo na temporada passada? Marquinhos vinha do banco. Quem eram os titulares? Elinho, esse não ficou, foi para o Corinthians. Bennett ficou. Malcolm Miller ficou. E ainda tinha os outros, né? O Pipoca e o Ansalone. Túlio da Silva também fazia parte, mas basicamente Pipoca e Ansalone saíram jogando e os dois continuam, né? Então, é um São Paulo que teve Ricardo Fischer, manteve também o Coelho, manteve Betinho, trouxe o Faverani, mas enfim, uma equipe que não deu liga, né? Perdeu a semifinal do Paulista para o Corinthians e está tentando buscar uma forma de se organizar. Franca e Flamengo ainda vão oscilar bastante dentro do que foi a montagem dessas 2 equipes. Boa. Eu também concordo com você. Eu vejo esse Minas bem sólido, bem forte nesse início. Também acredito que Franca e Flamengo subam ali de posições, né? O Franca está na 2ª posição, o Flamengo na 11ª, mas acho natural que tem um aumento de desempenho dessas 2 equipes. Eu acho que vai acontecer ali com o passar do tempo. Eu esperava até um pouco mais do Paulistano, na verdade, pelo bom campeonato paulista que fez também. Mas já se recuperou, né, Felipe? Sim. Teve aquele começo meio ressaca, né? Toma aquela sacolada em Franca, que foi dias depois da final, né?
e vem a Bauru, ganha o jogo inteiro praticamente de Bauru e toma virada no fim, e depois 3 vitórias seguidas, né? Ganha do São Paulo e agora dos 2 do Nordeste. Sim. Eu ficaria de olho ali nesse Corinthians também. Silvio Santander está fazendo um bom trabalho. Eu particularmente gostei da montagem dessa equipe. Claro que perdeu ali um pontuador nato, como o Davanton Thomas, mas você traz um Léo Demétrio, que ajuda bastante nos dois lados da quadra. Você tem um Elinho, que é aquele armador, né? Você tira talvez o peso do Cauê Borges, de ser um armador, de ser um pass first ali, né? O passador de jogadas, e pode deixar o Cauê mais tranquilo no sentido de jogar na posição 2, sendo pontuador, como a gente viu, e aí eu sei que eu vou voltar muito um tempo atrás, né? Mas como a gente viu no Botafogo, por exemplo, onde ele era mais agressivo à cesta, e ele tinha um armador ali para poder ajudar. Então, o Corinthians é um time interessante para a gente ficar de olho. Vou fazer uma menção honrosa ao Fortaleza, porque a expectativa com o Fortaleza, na minha visão, sempre foi muito baixa. Mas o americano, McLaren, lá, pontua muito bem, é um bom jogador, o time está jogando direitinho. Eu não vejo um Fortaleza incrivelmente bom, não vejo um Fortaleza que vai ali... Mas é o melhor Fortaleza dos últimos tempos, com certeza. Com certeza, mas é o melhor Fortaleza. Mas, assim, Rocha, eu tô vendo o Fortaleza fazendo muito bem o arroz com feijão. Muito bem o básico. Porque o Fortaleza era um time que sofria com gaps em diversos pontos da quadra. Agora eu consigo ver um Fortaleza, por exemplo, cara, que faz bem feito o jogo, sabe? Tem um armador top, 2 laterais muito bons, né, que saem jogando, o McClanahan e o Ed, que tem a característica dele. Ainda tem mais um lateral americano bom, né, o Buford, que jogou a CB, jogou campeonato alemão, jogou na Itália também, primeira divisão, e quando ele entra, ele é um jogador importante vindo do banco. Além, é claro, do Douglas Nunes, experiente, sabe levar o jogo. Felipe Queiroz, né, que tem a sua oportunidade agora de finalmente jogar e ser titular. O próprio Salsa Mendy, né, que a vida inteira praticamente jogou fora do Brasil, volta neste ano. Só que eu tenho uma preocupação, Felipe, com essas equipes, Fortaleza, Brasília, pelo histórico, né? São normalmente equipes que começam bem, mas quando o mês vira, a chave vira também, né? Então, eu fico na expectativa de que as coisas andem bem fora da quadra para não atrapalhar o desempenho do time em quadra também. Então, mas assim, até quando as coisas andavam mal fora de quadra, o início não era tão bom, Rocha. Vamos ser honestos. Não, sem dúvidas. O Fortaleza é o melhor time dos últimos anos que montaram por lá, com certeza. Até porque a gente nem falou, né, do Oresta, o armador argentino. Craque. É um armador. O Fortaleza foi buscar. É bom que se diga, né, que muitas pessoas não sabem, não acompanham e não tem nem a obrigação de acompanhar. Mas o Fortaleza foi buscar o armador do time que era a sensação da Liga Argentina na última temporada. Não foi o campeão, mas foi uma equipe que durante toda a competição ficou nos primeiros lugares, que era o Gimnasia, né? E desse Gimnasia, o Oresta era o capitão do time, né? Era o jogador mais importante. O Fortaleza foi lá e contratou um jogador que é uma liderança, né? É um organizador. O Fortaleza, depois do Davi, né, da saída dele, e talvez o Davi não atingiu o nível que todos esperavam, mas aí é uma expectativa que nós criamos, ele não tem culpa disso, mas depois de muito tempo, o Fortaleza tem um armador que a gente pode olhar e falar, caramba, esse aí organiza de verdade, né? Baita jogador. Não, com certeza. Eu realmente, cara, tô gostando muito desse Fortaleza, muito mesmo. Acho que é uma boa equipe para a gente poder ficar de olho. Agora, o senhor querendo que algumas equipes tenham um mês, sendo 30 dias somente, aí você está querendo demais, porque a gente já sabe o final dessa história. Eu espero que não. De verdade, espero que não.
Tem Mas, time que amigo, já assim, começou o campeonato com coisa para trás, já. pois é. É que assim, a gente torce para que não, mas a história vem sempre jogando na nossa cara o óbvio, né? Então, vamos ver como vai ser Por agora. isso que me preocupa quando o mês virar. Eu sempre tenho uma avaliação nessa linha, né? Porque, infelizmente, é como a banda toca por aqui. Pois é. Poxa, a gente vamos falar de times que voltaram para esse NBB. Vasco, obviamente, acaba sendo o melhor time até o momento desse retorno, né? Um time bem interessante ali com Léo Figueiró, GG, que é um dos maiores ganhadores ali, como diretoria agora, né? Fazendo parte, estando fora de quadro. Mas um Vasco que foi montado uma certa dúvida ali dos torcedores, né? Será que vai virar ali com o Humberto, com o Cauê Verzola, apostando nos jovens garotos que foram muito bem na LDB? A cereja do bolo chegou, Marquinhos retorna a São Januário para jogar no Vasco da Gama, depois de uma passagem relâmpago no Biguá, onde teve problemas pessoais, né? Foi esse o motivo Não para chegou nem a jogar, né? é, pediu para sair de lá. O Vasco, isso muito bem, obviamente Marquinhos pontuando bastante, e aí eu até vejo o Léo Figueiró controlando bastante os minutos do próprio Marquinhos, então também para não forçar muito ele desde o começo. O Vasco acaba sendo o melhor time que volta, mas Rocha, Botafogo e Mogi, a gente, nesse início do campeonato, claro, tem muita coisa para andar ainda, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, mas a gente está vendo Botafogo ainda não venceu, Mogi também não. Como é que você observa essas equipes que retornam, né? São equipes grandiosas que conhecem muito bem o NBB, retornam para essa temporada. O Botafogo tem dificuldades para regularizar a documentação dos estrangeiros, né? O Jamal ainda não estreou, né? Nós estamos falando na segunda-feira, a expectativa é que ele jogue na terça contra o Flamengo. Mas além dele, o Thornton também, né? Que é um ala que jogou no Campo Mourão, jogou no Pato, tem Cerrado, né? Já tem passagem por algumas equipes aqui no Brasil. Então, quando eles entrarem, já perdeu nas últimas rodadas também Carioca e João Vitor, né, que eram esteios entre os brasileiros, mas eu acredito que quando eles entrarem, talvez o nível do Botafogo suba um pouco. Mas é uma equipe bem mais humilde que os outros times, né? Com um elenco basicamente formado por garotos que disputaram a última LDB pelo clube e uma campanha que o time não foi bem, né? O time não conseguiu chegar sequer à segunda fase da LDB. Então é difícil. É uma temporada de aclimatação novamente, né? E esses garotos estão tendo uma oportunidade de ouro, né? Jogar um campeonato como esse, mas obviamente não vão ter resultados. E Mogi voltou também de uma forma muito humilde, né? E eu prefiro, Felipe, sinceramente, que as equipes voltem dando passos humildes, mais honrosos, né? E principalmente com perspectivas positivas para o futuro, do que entrar um ano, montar o time que quer, gastando tudo que não tem e sair depois de um ano cheio de dívidas, né? Então, eu acho louvável que o leque do NBB seja aberto, e a gente sabe aqui que o leque só foi aberto porque existia na pré-temporada uma discussão aberta com a CBB, né? Uma possibilidade da CBB ter o seu campeonato também, então, naturalmente, a Liga Nacional abriu os braços, né, para pegar todo mundo, e os clubes não têm nada com isso, né? Uma discussão institucional das duas confederações e ligas, né? Mas que daqui para frente sejam passos maiores e melhores estruturados também. É essa a expectativa que eu tenho para Botafogo e Mogi, dois lugares com história na modalidade, né? História recente e história no passado também. Verdade, verdade.
E quanto ao Vasco, né? Importante salientar. Eu não falei do Vasco, né? Faltou falar do Vasco. Mas sabe que eu vejo o Vasco e observo o Caxias, né? É como se o Caxias tivesse trocado de uniforme e colocado a camisa do Vasco. Não só pelo fato de muitos dos jogadores terem passado por lá, inclusive o Léo, né? Foi assistente técnico lá em Caxias do Sul também, mas até pela forma como o time joga, né? Você, quem está nos acompanhando, observa no NBB Caxias levar uma sacolada de 20, 30? Não. Também não é um time que vai pôr 20, 30 em ninguém. Mas é um time ali bem competitivo, joga o seu basquete com uma característica muito clara e dentro da sua realidade obtém resultados. É assim que eu vejo o Vasco nesta temporada. Não vai estar no G4, talvez não esteja nem no G8, mas vai ser uma equipe bem competitiva, uma equipe chata, jogando dentro de São Januário, e uma equipe que vai, sim, ter boas vitórias durante o campeonato. Se a gente for avaliar esse início do Vasco, claro que é um início empolgante para o seu torcedor, né? Até pela forma como o time venceu 4 vezes em 5 jogos, mas venceu o Botafogo, que hoje é um nível abaixo do Vasco, venceu o Pato, que é um time também em um nível abaixo do Vasco, e ganhou dos dois do Rio Grande do Sul, Caxias e União Corinthians, que talvez o Caxias ali no mesmo patamar, União Corinthians um pouco abaixo também, e perdeu para o Minas, que é um time acima do nível do Vasco. Então, eu não vejo essas vitórias do Vasco como algo muito fora da realidade. Talvez fossem os palpites óbvios, essas vitórias. E o que está por vir pode ser positivo, mas tudo depende também de como o time administrará isso nas próximas semanas e nas próximas rodadas. Boa. Bom, e você falou das gestões, eu tô com você. Eu acho que a única coisa que eu gostaria muito de ver é que essas 3 equipes conseguissem se manter. Das 3 equipes, é bom lembrar que o Mogi chegou a não participar por questões do próprio Mogi, né? O próprio Mogi ali se abdicou de uma temporada, justamente falando sobre a parte financeira, então o alívio financeiro que foi extremamente importante para a equipe retornar para essa temporada. Fico muito feliz, a gente tem um Chamel lá, né? Então, tipo, é muito legal ver esse retorno de Mogi. Botafogo, vou ser bem honesto, assim, eu ainda vejo Botafogo e Vasco como uma incógnita para as próximas temporadas. Eu quero estar muito errado, de verdade. Eu quero errar bastante nessa previsão, mas me preocupa um pouco como as coisas são. E, de novo, né? Todo o histórico que a gente acompanha o basquete nacional, o histórico sempre nos traz uma determinada resposta. Espero que esse histórico esteja errado, mas é o que me preocupa. Mas é isso, assim, bem interessante mesmo em torno das 3 equipes. Vasco, obviamente, indo melhor, né, em comparação a elas, mas também de um investimento maior em comparação também. Então, tem todo esse apelo. E vamos ficar de olho. Rocha, você já falou do Gerson lesionado, Unifacisa, lesionado, e agora o Antônio hoje, infelizmente, mas a gente viu também o Juan, não lesionado, mas Juan fora, porque vai para o Capitanes, vai para o México, vai jogar fora. O Paulistano perde um nome importante, né, Rocha? Alguém que o Paulistano depositou muita confiança dentro desta temporada. E tinha cláusula no contrato dele que ele poderia sair para essas equipes do exterior, né? E vai causar um problema grande também, né? Porque agora o Paulistano fica só com os irmãos Dória e talvez o Brunão em uma adaptação como pivô. E o Brunão, o Demetrios já vinha trabalhando ele no Campeonato Paulista até como jogador de posição 3, né? Então, querendo ou não, volta um pouco para essa posição 5, Vitão, vez ou outra, pode fazê-la também. Mas era um paulistano mais forte com o Juan, né? E ele é um enorme potencial, né? Um jogador nascido em 2001
e que pode... 2000, na verdade, o Juan, né? Um jogador que ainda tem muito pela frente, né? Jogou agora o Pan-Americano com a seleção 3-contra-3 e vai ter a sua oportunidade da vida, né? E é importante observar que agora o Capitanes também é uma porta aberta para jogadores brasileiros. A presença do Galvani lá, eu entendo que seja determinante, né? Ele que contratou o Alexei, o Juan, Mãozinha, e que possa ser uma porta de entrada legal também para brasileiros que estão desempenhando bem dentro da realidade, né? Talvez o Alexei, sim, top da posição dele no país. Mas Mãozinha e Juan ainda eram jogadores buscando seu espaço, que encontrem também lá no México e que façam um bom campeonato, porque talvez a competição que tenha mais olheiros no mundo seja a D-League, né? E de repente eles possam ir bem lá. E a gente viu o Gui Santos, né? Claro que é uma comparação diferente, né? Mas o Gui Santos ficou de league um bom tempo e agora tem o seu contrato garantido no Golden State. Isso, e aí só para trazer esse extra, né? O Gui Santos, que hoje teve uma notícia pelo Chamo Charania, que acompanha a NBA de perto. Gui Santos ali, uma proposta de 3 anos de contrato com o Golden State, não foi revelado valores até o momento, mas NBA, a gente tem um brasileiro na NBA, que eu acho que é importantíssimo. Sobre capitães, foi muito o que eu acho que falou. O Galvani lá abre essa porta, mas também vamos fazer esse merecimento, né? Abre essa porta porque também os brasileiros foram bem por lá. E os mexicanos gostaram. Então, essa porta é aberta e segue aberta, porque teve bom desempenho ali como Bruno Caboclo, Caio Pacheco. E, Rocha, além do Gui Santos, outra notícia aí de hoje é o Bruno Saviani, ex-treinador do Corinthians, assumindo ali Real Betis, né? Assumindo a equipe espanhola. Bruno Saviani agora head coach. Real Betis que não vive um bom momento, mas o Bruno conseguiu ali a sua vaga. Já estava, né, trabalhando ali por perto, então acompanhando de perto também. É natural que ganhe ali uma oportunidade muito legal. A gente deseja sorte, tomara que corra tudo bem e que consiga tirar a Real Betis da situação que está. E é trabalho, né? Dia a dia, né, Rocha? É importante salientar que o Betis é um time que vem da ACB para a segunda divisão, né? E nesse momento, em 6 partidas, 1 vitória e 5 derrotas. Betis também é o time do Caio Pacheco, que infelizmente se machucou. Pouco pôde ajudar a equipe nesse início de temporada. Teve uma lesão grave no tornozelo. Sucesso ao Bruno, né? Profissional que por muito tempo foi assistente técnico da seleção brasileira, sob o comando do Petrovic. Depois ele foi ao Péssaro, né? Mesmo depois da saída do Petrovic, ele continuou por lá, fez mais uma temporada como assistente técnico e agora volta a ser treinador principal. Importante, é um técnico brasileiro rompendo a fronteira, né? Trabalhando, ainda que não seja uma liga de primeira divisão na Europa, é uma liga muito importante. A Leb Ouro, né, a segunda divisão espanhola, é uma boa liga de projeção também. É isso. Rocha. Para encerrar, eu sei que o senhor é muito bom de palpite, né? Olha a gente falando sobre aposta. Agora, usando uma outra palavra, palpite. Rocha, quero saber de você o seguinte, quero saber de você alguns vencedores aqui do NBB, claro, para as pessoas depois te culparem porque o time delas foram derrotadas, ou para as pessoas jogarem na sua cara que você errou. Rocha, a gente tem jogo amanhã, Cerrado e União Corinthians. Quem ganha? Não precisa nem placar, só quero saber quem ganha. Aí é um palpite que eu posso me enganar redondamente. Mas eu acredito que dá União Corinthians. Franca e Corinthians. Franca. Flamengo e Botafogo. Flamengo. São José e Minas. Minas. Mogi e Pato Basquete. Jogo equilibrado também, da mesma forma que Cerrado e União Corinthians. Mas vem aí a primeira vitória do Mogi. São Paulo e Unifacisa.
Rapaz, com essa fase do São Paulo, vem a quinta derrota. Unifacisa ganha. Eita, ó. Cerrado e Caxias. Cerrado e Caxias dá Caxias. Bauru e Corinthians. Rapaz, Corinthians. Brasília e União Corinthians. Brasília. Pinheiros e Paulistano, clássico. Rapaz, outro jogo duro, hein? Mas dá Paulistano. Então, ó, últimos jogos agora de sexta-feira, hein? Não vou nem jogar, não vou nem pro sábado. Vamos encerrar no dia útil. Vasco e Flamengo. Flamengo. Mogi e Minas. Minas. E Botafogo e Franca. Franca, né? Ó, por que eu sorri? O senhor não vai apostar no Botafogo? Não Não. acredito. Por enquanto, não. E sequência pro Botafogo também. Difícil. Flamengo, depois Franca. Tabelinha do Botafogo bem indigesta. Os primeiros 6 jogos já pegaram 3 equipes que provavelmente estarão no G4. Sim, mas também convenhamos que pegou ali o União Corinthians, também pegou o Caxias, se não me engano. Lá no Pegou o Sul. Caxias, pegou o Vasco, pegou o Pato. Teve chances de pontuar também, né? Vamos ser sinceros aí. Rocha, muito obrigado. Muito obrigado, meu jovem. E até a próxima. Quer mandar um recado para a galera? Esse retorno? Não, agradecer a todo mundo, né, que sempre nos acompanhou e que certamente vai abrir esse vídeo para acompanhar novamente, porque o primeiro é assim, né? O primeiro é sempre o chamariz. Mas o meu convite aqui é para que você continue acompanhando os nossos vídeos e principalmente, né, compartilhe aí com a galera. Discorde, crie polêmicas, porque eu gosto disso. Se todo mundo concorda com a gente, não é legal. Não é legal. A gente tá. Se todo mundo está concordando com a gente está errado. A gente está errado. A nossa função aqui é estimular o debate da forma mais respeitosa possível e principalmente, né, de um jeito propositivo também, pensando sempre no produto final positivo para o basquete. É isso. Rocha, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. A tendência é que a gente comece a gravar sempre segunda-feira. A gente vai aqui se adequando. Estamos voltando. Está voltando. A gente está voltando com calma. A casa ainda está meio abandonada. A gente está olhando aqui os móveis para ver se dá para mexer alguma coisa. Então a gente vai retornando aos pouquinhos. Espero que vocês gostem. Como a Rocha falou, cara, comentem, compartilhem. Tragam críticas, a gente sempre apoiou esse debate, a gente acha que é fundamental. Quanto mais debate sobre basquete nacional, a tendência é que o basquete evolua, é isso que a gente quer. É isso, pessoal. Até a próxima.